Sou a doutora Caroline Scaranari, especialista em reprodução humana, e depois dessa temporada de diversos temas, hoje a gente vai finalizar o nosso quadro com várias dúvidas interessantíssimas enviadas pelos telespectadores pra gente durante todo esse percurso. A primeira pergunta que eu vou falar para vocês é verdade que a chance de engravidar no primeiro tratamento é menor e que sempre a gente precisa fazer 2 tratamentos para engravidar? É uma super mentira. Cada vez que a gente tem 1 ou 2 bonitos embriões para transferir, a gente tem a taxa máxima daquele laboratório. Por isso que é muito importante que você investigue o seu laboratório. Se é um laboratório de ponta, com ótimas taxas de gravidez, existe uma variação enorme no Brasil da qualidade laboratorial. Então não, cada transferência tem a sua chance. Por isso que a chance cumulativa quando a gente tem vários embriões para transferir é altíssima, mas a primeira será igual à terceira, por exemplo. Outra pergunta aqui super interessante é: posso fazer FIV quando eu entrar na menopausa? Então existe essa cultura de que se a gente não consegue engravidar, é só fazer FIV. Não é assim. Quando acaba nosso estoque de folículos no ovário e a gente entra na menopausa, não é mais possível engravidar com óvulos próprios, mas sim é possível engravidar com óvulos de uma doadora. Então a gente seleciona uma doadora super compatível com as características físicas da receptora e essa receptora assumirá a taxa de gravidez dessa doadora, que tem uma idade pequena e por isso tem uma taxa de gravidez muito alta. E aí ela pode engravidar sem problema nenhum, porque o útero não envelhece na menopausa. Quem envelhece são os ovários, acabando sua função. Então sim, podemos fazer FIV na menopausa, não sendo de óvulos próprios. E a rotina de vida durante o tratamento é normal? Preciso fazer repouso? Não precisa fazer repouso, é uma rotina normal. O tratamento dura aproximadamente 14 dias na primeira etapa. Nesses 14 dias, a paciente terá como obrigação em casa as aplicações das medicações e os ultrassons frequentes. Então, nesse período, ela deve ter encontros comigo de 4 a 5 vezes aqui no centro de reprodução. Encontros rápidos, não precisará de atestado e nem de repouso nesse período. O único dia que ela vai precisar ficar de repouso é o dia da punção, da aspiração dos óvulos, que ela vai receber uma sedação, a mesma sedação que se usa, por exemplo, para endoscopia. É uma sedação leve, que mantém a respiração espontânea, tem alta no mesmo dia, só que é um dia que não pode trabalhar. E aí uma complementação dessa pergunta: preciso de repouso depois da transferência embrionária? Tem diversos trabalhos mostrando que o repouso não aumenta a taxa de gravidez. Então, a paciente tem vida livre. A gente pede mais por um medo da literatura ainda não ser completamente tranquila com relação a isso, não ter relação sexual e não ter uma rotina extremamente extenuante pós-transferência, fazendo exercícios físicos extenuantes ou carregando pesos importantes. Então, uma vida normal sem excessos. Outra boa pergunta aqui: posso escolher o sexo do bebê, já que eu tô precisando fazer o processo de fertilização in vitro? Sim, é possível fazer a biópsia dos embriões para diagnosticar o sexo do bebê e outras anomalias genéticas, mas no Brasil é proibido fazer essa biópsia para fins de sexagem fetal. Você pode fazer a biópsia para tentar descobrir alguma doença genética no bebê, mas não somente para saber o sexo e nem para escolher o sexo uma vez que essa biópsia foi realizada. Então a resposta é não pode. Bom, pessoal, com todas essas dúvidas, hoje a gente encerra uma temporada longa de vários temas super interessantes da nossa reprodução e em breve voltaremos a conversar. Um abraço! Receber o diagnóstico de infertilidade costuma causar um grande impacto emocional. O casal que não consegue atingir a gestação em 1 ano deve procurar ajuda especializada. A medicina reprodutiva contribui na formação dessas famílias com técnicas avançadas, desde inseminação até a fertilização in vitro. Nos casos mais complexos ou de produção independente, existe um banco de sêmen e também doação de óvulos, tornando possível a realização do sonho de ter um filho, que para muitos é a maior aventura da vida.